A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja bem-vindo a este canal e sejam abençoados você e toda a sua família. Como está a sua vida? Você já se questionou por que há tanto sofrimento no mundo? Por que as pessoas sofrem tanto? Quem é o causador de tantas dores? Ao final deste vídeo, vamos orar para que Deus te livre de sofrimentos, mas primeiro vamos entender uma das razões por que as pessoas sofrem. O Senhor Jesus, depois de um ministério de aproximadamente 3 anos e meio, tinha sido preso por causa dos sentimentos perversos que dominavam os corações das autoridades de Israel, que eram os principais sacerdotes, os anciãos, escribas e todo o sinédrio. Eles prenderam Jesus e o conduziram até Pilatos, que era o maior representante da autoridade romana em Jerusalém. Pilatos, após ouvir as acusações que pesavam contra Jesus, interrogou-o. Ao final, ele notou que Jesus era inocente e aquelas autoridades estavam agindo motivadas por inveja. Naquela ocasião, Jerusalém estava celebrando a Páscoa e, como era tradição, o governador naquela festa soltar um prisioneiro, Pilatos apresentou diante do povo Jesus e um encarcerado por crime de motim e assassinato, chamado Barrabás, a fim de que a multidão decidisse qual dos dois receberia o benefício do indulto. Por mais incrível que pareça, o povo escolheu libertar o assassino Barrabás. A Bíblia diz que Jesus, durante toda a sua vida, não cometeu nenhum pecado. A sua vida foi pautada em promover o bem das pessoas por meio de curas, libertação, ressurreição, ensino da palavra de Deus Pai e até multiplicação de pães e, por fim, a salvação das pessoas que se arrependerem. Entretanto, naquele momento, ele foi desprezado, enquanto que o ladrão e assassino caiu nos braços do povo. Você pode imaginar isso? O governador Pilatos, por 3 vezes, tentou convencer as pessoas a soltarem Jesus. Todavia, foi inútil. Aquelas pessoas estavam decididas a libertar Barrabás. Diante desse trágico ocorrido, uma pergunta que não se cala é: o porquê das pessoas escolherem o assassino ao invés de escolherem Jesus? Vamos elencar aqui agora alguns dos motivos. Em primeiro lugar, a natureza humana, depois do pecado de Adão, ficou decaída. E uma das consequências dessa tragédia foi que o ser humano passou a escolher o mal ao invés do bem. Ele passou a se identificar com a maldade. Um exemplo é que diante de nós, Deus coloca um caminho, mas o homem insiste em não querer seguir esse caminho. Deus propõe o caminho da verdade, mas as pessoas preferem se apegar à mentira. Deus propõe a honestidade, as pessoas querem a corrupção. Deus propõe a fidelidade, mas infelizmente as pessoas preferem a infidelidade e assim por diante. Em segundo lugar, o ser humano toma algumas decisões
as quais no futuro trarão sofrimento para ele. Essas decisões são influenciadas por outras pessoas que são desqualificadas. Quando os inimigos de Jesus perceberam que Pilatos queria soltar Jesus, saíram para o meio da multidão a fim de influenciá-la a escolher Barrabás. Você deve se recordar que já passou por situações complicadas, justamente por dar ouvidos a pessoas erradas. Muitos hoje estão no alcoolismo por terem sido influenciados por supostos amigos. Outros estão viciados em drogas, simplesmente por terem aceito a proposta de um homem perverso. Eu pergunto a você, quantas famílias já foram destruídas porque um dos cônjuges cometeu adultério influenciado por pessoas próximas? Portanto, fuja das más influências se você deseja fugir do sofrimento. E, por último, faltou a fé naquele povo que escolheu Barrabás. Ainda que muitas daquelas pessoas já tivessem ouvido falar dos milagres de Jesus, quem sabe até já tinham ouvido as palavras de Cristo, ou até mesmo foram curadas por ele. Ainda assim, eles não creram que Jesus era, de fato, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Ou seja, a fé não foi gerada em seus corações. O resultado da falta de fé é uma vida enganosa, cheia de filosofias vãs. Pessoas que, por exemplo, acreditam que após a morte tudo se acaba. Dessa forma, o resultado de tudo isso, natureza humana decaída, má influência e falta de fé, é o sofrimento. Depois daquele povo ter rejeitado Jesus, no ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi invadida pelo exército de Roma e foi completamente destruída. Portanto, devemos buscar sabedoria em Deus a fim de tomarmos decisões corretas para não cairmos em tragédias. Jesus, por meio de sua bendita palavra, tem a orientação necessária para levar todos os homens a uma vida de paz e sossego. Basta apenas nos esforçarmos em cumpri-la. Agora vamos orar. Vamos falar com Deus. Senhor Jesus, eu te rogo que conceda sabedoria a esta pessoa que ora comigo neste momento. Abre as janelas do céu e derrama unção, graça, conhecimento, a fim de que ela não seja guiada pela natureza decaída, não seja guiada por pessoas perversas e não tenha seu coração endurecido pela incredulidade. Que ela venha a ser guiada em suas decisões pelo Conselheiro Espírito Santo e venha a desfrutar a cada dia mais de uma vida repleta de bênçãos celestiais. Receba em nome de Jesus, meu irmão, a sabedoria que desce do alto, diretamente do trono da graça, e tenha uma vida plena com Deus. Que Jesus abençoe sua vida, meu irmão. Deus abençoe sua família. Fique com a presença do Senhor Jesus. Caso tenha sentido a presença de Deus nesta oração, compartilhe, pois existe alguém que precisa também descobrir o poder de Deus. Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação, deixe o seu gostei e até a próxima.